No âmbito da Associação Paleo 21 e das parcerias que nós temos estado a tentar encontrar, digamos, para o grupo, e estamos aqui hoje com a Teresa Núncio, que é psicóloga, especialista também em Psicologia da Saúde, é também uma nossa associada e, portanto, que vai colaborar connosco nesta área da Psicologia. Olá, Teresa, obrigado. Olá, Francisco, obrigada. Vamos começar, se calhar, por falar um bocadinho da tua experiência e como é que a alimentação paleo surgiu na tua vida. Olha, Francisco, eu há 2 anos tinha 54 anos e estava com 73 quilos de peso. E, além disso, tinha já bastantes mal-estares. Não se pode dizer que eu tivesse uma doença grave, declarada, mas tinha bastantes mal-estares. Os mal-estares do costume. Refluxo gástrico, ventre inchado, infecções frequentes, variações do humor, falta de energia, enfim, dificuldades de dormir, e tudo isto retira-nos qualidade de vida. E, portanto, e uma má autoimagem que não me agradava. E, portanto, eu na altura senti a necessidade de tomar medidas. E, na altura, a primeira iniciativa foi tentar ir para uma clínica, daquelas mais conhecidas, mas achei demasiado caro, na altura, para o meu bolso, digamos, e fiquei muito desanimada com isso, porque o meu pensamento na altura era que a obesidade não tinha realmente solução encontrada ainda pela ciência. Esta era a minha convicção na altura, é que a ciência não tinha de todo ainda encontrado uma solução para a doença que era a obesidade. E, portanto, eu achava que tinha que me resignar a uma de duas coisas. Ou fazendo o que eu vi a minha mãe, por exemplo, fazer a vida inteira, que foi fazer dietas de restrição calórica com insucesso. Ela hoje ainda tem 100 e tal quilos. E, portanto, eu não me via com vontade de avançar para um processo desses. Ou então, efetivamente, manter uma força de vontade férrea e manter, digamos, uma alimentação restritiva e ter a minha vida sem prazer e conseguir emagrecer e ter melhor saúde à custa de uma falta de prazer constante. Eu não estava a ver que tinha força de vontade para isso. E, portanto, estava mesmo muito, muito, muito desanimada. E foi neste estado de espírito que eu comecei a navegar pela net de uma forma um pouco displicente, sem nenhuma expectativa. E, por acaso, na altura tu ainda não tinhas o teu site, Francisco, não tinhas a tua página, não tinhas a associação. Eu encontrei uns vídeos muito engraçados de uns amigos brasileiros, do Rodrigo Polesso e do Soto. E achei muita graça ao Rodrigo Polesso, porque ele é um rapaz novo, cheio de energia, muito bom comunicador, e tinha uns vídeos muito giros com explicações teóricas completamente opostas do que nós ouvíamos sobre regime alimentar e nutrição e obesidade, e soluções práticas muito engraçadas. Terá sido na altura em que eu também comecei, certamente, provavelmente. Digamos que a montar o grupo Paleos Complicados. Exatamente, certamente. há 2 anos, portanto. E na altura, eu lembro-me que isto era nas vésperas do Natal de 2015, não sei se foi na altura em que tu começaste. Um bocadinho antes. E efetivamente comecei a fazer a experiência. Lembro-me de começar a fazer o café turbinado. Lembro-me de começar a comer ovos ao pequeno almoço com bacon, que era o oposto do que era suposto, não é? O que é facto é que eu numa semana emagreci 2 quilos. Emagreci 2 quilos, entretanto veio o Natal e eu fiz o Natal naturalmente e comecei a sério no dia 5 de janeiro. Foi uma resolução? Foi uma resolução porque fiquei tão entusiasmada com os resultados. E disse, bom, eu tenho mesmo que experimentar isto. Porque aquilo não custava nada a fazer, eu gostava do que comia. E, portanto, digo-te o seguinte, Francisco, em 6 meses, em 20 semanas, eu emagreci então os 18 quilos, mas melhor ainda do que isso, eu perdi todos os meus sintomas. Eu deixei de ter problemas gástricos, deixei de ter dores articulares, a minha energia subiu brutalmente, mas o mais importante disto tudo foi quando eu fui ao meu ginecologista, que se virou para nos exames anuais, porque eu tinha que os fazer anualmente porque era uma paciente de risco, e quando ele se vira para mim e pergunta, mas a senhora fez alguma cirurgia ou fez alguma terapia de substituição hormonal? Eu disse-lhe que não, que apenas tinha emagrecido. E ele disse, pois, mas eu já não encontro os nódulos. E isto foi verdadeiramente emocionante para mim. Então, daqueles exemplos em que não é só o peso, não é? Não. Que nós temos muito... O que se consegue não é só perda de peso. E sei também que és um exemplo no teu local de trabalho, como é que os colegas, como é que as pessoas reagem à tua mudança e como é que se sentem ou não motivados para fazer também
para implementar essa mudança. Sabemos que é difícil, não é? Para as pessoas que não interpretam o conceito, que não interiorizam o conceito, acaba por ser difícil. E nós temos esse exemplo também no grupo. Muitas vezes as pessoas colocam o seu antes e depois, falam das coisas que estão a acontecer, e ainda há pessoas que acham que ou é Photoshop ou é conversa, porque não é possível, porque a experiência que as pessoas têm é de que não se consegue nada com tanta facilidade. Ao fim e ao cabo, é uma característica da alimentação paleo, não é? Que acaba por ser fácil. É fácil, de facto consegue-se emagrecer sem se ficar com aquele ar doente e flácido. As pessoas não referem muito isso, mas tu emagreceste, perdeste imensa gordura e não ficaste flácida, estás tonificada. Eu não faço minuto de exercício. Brincamos muito com a questão das peles, quando as pessoas perguntam muito. Eu tenho um defeito, não gosto de exercício físico. E no entanto não há de facto flacidez. Portanto uma alimentação que conduz a um equilíbrio fisiológico realmente. Mas há uma outra questão importante, e eu sendo psicóloga tenho que referir isso, Francisco, quando as pessoas comentam muito que eu rejuvenesci muito, parece que voltei atrás uns anos, porque muita gente conhecia-me há 20 anos atrás. Dizem, tu pareces quando eu te conheci. Não é só o emagrecimento e a pessoa ficar mais saudável. No meu caso, eu fiquei muito contente, fiquei feliz, fiquei alegre, fiquei contente, gostei de me ver. E este estado de espírito de maior felicidade leva-nos a investir mais na nossa imagem. Portanto, eu tive que comprar roupa nova, não tinha roupa nenhuma que me servisse. Mas quando fui comprar roupa nova, já não me apeteceu comprar a mesma roupa. Apeteceu-me comprar roupa mais leve, mais fresca, porque essa roupa já me ficava bem. E mais uma vez houve um comentário de um colega muito engraçado, que é aquilo que para mim é o paradigma desta mudança, que ele dizia assim, meu Deus, mas eu não te reconheço. Porque eu estava habituada a ver-te como uma respeitável senhora de meia idade. E ele deixaram-me ver mais jovem, não é? Eu tenho 56 anos, tenho a idade que tenho, mas de facto a nossa mudança física leva-nos a uma mudança psicológica que nos faz apetecer melhorar. Eu passei a maquilhar melhor, cortei o cabelo, vesti-me melhor e portanto tudo isto é resultado desta mudança profunda que se faz. E agora levava-me a outra questão, que era em que medida é que achas que o apoio da psicologia, ou desta psicologia da saúde, ou da gestão de peso, pode ajudar algumas pessoas que eventualmente tenham ainda a compulsão alimentar, ou que achem que não conseguem fazer, que achem que é muito difícil, que não conseguem ultrapassar a crítica da família ou da sociedade, porque temos muito esse tipo de questões também no grupo, de pessoas que até estão motivadas, mas que depois facilmente se deixam desmotivar pelo ambiente que as rodeia, né? Que acaba por fazer uma pressão no sentido de dizer, além de dizer que estás a fazer mal, dizer que não vais conseguir manter isso, que eventualmente está a fazer mal à saúde, porque tudo o resto fala contra, não é? Portanto, parece que para algumas pessoas faz falta aqui algum fortalecimento da mente, não é? Para conseguir lidar com tudo isto. É possível haver aqui uma ajuda? Olha, Francisco, a minha ideia sobre esta matéria é um bocadinho diferente provavelmente de alguns outros colegas psicólogos, porque eu encaro isto de uma forma muito mais complicada e muito mais profunda. O que é que eu te quero dizer com isto? Este assunto é complexo. A razão normal, tradicional, que a psicologia daria para esta dificuldade de mudar de regime alimentar é baseada em dois grandes argumentos. Ou é uma questão de crenças, que é as pessoas, no fundo, terem uma certa rigidez de crenças e darem muita importância às figuras de autoridade tradicionais, e, portanto, aquilo que o médico diz e que a mãe diz e que toda a sociedade diz é o contrário do que nós dizemos. E sendo assim, as pessoas dizem, bom, mas isto está provadíssimo, a ciência já provou que não é assim como vocês dizem, e portanto, porque é que eu havia, apesar de estar a ver as evidências, há de haver um segredo qualquer que não é o que vocês dizem. Chamado evidência. Não é? A evidência está lá, mas se calhar há outro segredo que tu não estás a contar. E portanto, a psicologia pode dizer uma questão de crenças, de rigidez de crenças, não é? De dar demasiada importância a figuras de autoridade tradicionais e não estar com o espírito aberto para olhar de forma inocente as evidências e tentar investigar e pesquisar o porquê. Outra explicação que a psicologia normalmente dá é os bloqueios emocionais, é os medos,
A pessoa já tentou várias vezes a sensação de impotência, é a impotência aprendida. Já tentei tantas dietas, isto é mais uma, eu já sei que vou falhar. Eu não tenho força de vontade. É um conformismo como eu tinha no início. Quase todos nós. Não é? Exatamente. Eu já tentei, tanta gente que tenta. Como é que vocês agora arranjaram? Isso não é? Descobriram a pedra filosofal. Isto é mais uma moda, isso vai passar com certeza. E as pessoas, sabendo a dificuldade que têm, desistem logo à partida. Portanto, há ali bloqueios de motivação, medos, o medo de ser muito caro, demorar muito tempo, não ter recursos para levar por diante o processo. Não é? E, portanto, estas são um pouco digamos, os argumentos típicos da psicologia para esta dificuldade. Eu fico muito incomodada, por exemplo, quando vejo as teorias oficiais sobre a obesidade dizerem que a obesidade e outras doenças crónicas do nosso tempo resultam, sobretudo, de comportamento. Porque as pessoas comem mais do que deviam, é o tal balanço calórico, típico da teoria vigente, não é? E, portanto, as pessoas comem mais do que deviam e fazem exercício a menos. Se tu percebes bem, Francisco, por detrás deste discurso está um pouco a convicção de que esta geração de humanos são essencialmente... Repara bem, eu vou ser um bocadinho provocante e um bocadinho radical nestas palavras, mas é só para percebermos. Estúpidas, porque não põem em causa as crenças e não querem saber melhor as coisas. Preguiçosas, porque não fazem exercício. E gulosas, porque não conseguem comer menos. Será que milhões de seres humanos são estúpidos, gulosos e preguiçosos e por isso é que morremos daquilo que morremos hoje? Eu foco sempre esse argumento, aliás, nas sessões que nós fazemos ao vivo. É sempre uma das... eu tenho uma lista de coisas, de tópicos que hoje em dia achamos que estão mal, digamos assim, que são mitos. E uma das questões é essa, e é a última que eu foco sempre, que é a questão da preguiça. E a questão de eles, entre aspas, passarem culpa para nós. Ao fim e ao cabo, a culpa é nossa, a culpa é vossa porque não põem protetor solar, porque não correm. Tudo. E nós olhando para o mundo vemos precisamente o contrário disso tudo. Não é? Vemos a indústria dos protetores solares a crescer, vemos as estatinas a aumentarem, vemos cada vez mais pessoas no ginásio e não se vê na prática o resultado disso tudo. Não é? Portanto, supostamente o tal preguiçoso até nem é tão preguiçoso, mas na prática não há resultado. Tal e qual. Quando deixa de ser preguiçoso não consegue resultados, mas o que é facto é que a maioria das pessoas não vai para o ginásio, apesar de tudo. Claro. Mas, de facto, é esse mito. Tu sabes que esta nossa, filosofia alimentar baseou-se toda na desconstrução de mitos, como tu disseste, Sim. E o último a desconstruir é este da psicologia. Dá a ideia que por detrás destas doenças crónicas está uma falha de caráter humana. Preguiça, gula, estupidez. Não é verdade, eu recuso-me a acreditar nisto. E, portanto, tem que haver outras explicações para esta dificuldade de alterar os regimes alimentares e de alterar as práticas do exercício. Tem que haver outras explicações. E eu, suportada até por um artigo recente, do dia 19 de julho deste ano, que saiu no New York Times, publicado pelo Gary Taubes, e que vem precisamente no sentido daquilo que eu defendo. E as palavras são estas, Francisco, na minha opinião, que justificam esta dificuldade. São muito mais profundas e vão para além da psicologia. Vão às ciências fundamentais, vão à física, vão à química e vão à biologia. E é aí que a gente tem que encontrar respostas para isto e não tanto na psicologia. A psicologia é uma espécie de capa exterior, uma espécie de argumentos, de pretextos que nós arranjamos para um comportamento que é profundamente inscrito nas raízes biológicas dos seres humanos, é animal, e eu até diria que é mais do que isso, é física e química, vai ainda mais longe, e eu vou explicar muito rapidamente. As palavras são hábitos, os hábitos parecem um comportamento, mas na verdade são um mecanismo de sobrevivência, e uma coisa muito mais negra e muito mais complicada que é vício, ok? Temos aqui duas coisas. A primeira, o nosso grande Einstein ajuda-nos a perceber. A fórmula E igual a mc ao quadrado. Lembras-te, Francisco? Parece tão complicada, tão simples ao mesmo tempo, mas diz-nos só uma coisa muito simples. Diz-nos que energia e matéria têm a mesma natureza, tal como a água e o gelo têm a mesma natureza. Tu transformas a água em gelo e gelo em água, introduzindo temperatura ou tirando temperatura, e tu transformas matéria em energia e energia em matéria, introduzindo velocidade, aceleração. Se tu aceleras a matéria,
ao ponto de duplicares a velocidade da luz, que é o c ao quadrado, tu transformas, dissipas a matéria. Repara bem a implicação que isto tem. A implicação que isto tem é isto. Quietude significa preservação da matéria, aceleração e movimento significa perda de matéria e transformação em energia. Também faz lembrar o Lavoisier, não é? Nada se perde, tudo se transforma. Então, é um princípio universal de todos os objetos materiais, seja uma rocha, uma árvore, um animal, a conservação de energia. Porque se houver muito movimento, muita aceleração, o corpo desaparece, transforma-se em energia e o corpo não quer desaparecer. Portanto, a conservação da energia é uma coisa fundamental. Uma rocha dura muito mais anos porque não tem praticamente nada que dissipe a matéria. Ela não se mexe, ela não tem metabolismos, não tem nada. Uma árvore pode viver muito mais anos que um animal, porque ela, embora tenha metabolismo e gaste energia e dissipa a matéria nesse processo, ela não se mexe. Os animais são, dos objetos materiais que a gente conhece, aqueles que gastam mais energia, porque têm metabolismos internos e movimentam-se no espaço. Portanto, a vida dura tanto quanto eles conseguem conservar energia. E de todos os animais, quem é que gasta mais energia face à sua matéria, à sua massa? É o homem. Onde é que nós gastamos essencialmente energia? Gastamos energia em situações de perigo, quando tens que lutar ou fugir. Tu aí destróis massa, destróis o teu corpo e libertas energia, mas é por uma questão de sobrevivência. No ato da reprodução, Francisco, a gente, desde a cópula até ao nascimento, é um imenso ato de gasto de energia em benefício da nossa prole, da nossa descendência, nos metabolismos internos e na atividade externa, movimento e pensamento. E aqui chegamos onde eu queria chegar, aos hábitos. Porquê é que os hábitos são tão importantes e porquê é que se explicam com base nisto? O cérebro tem 2% da massa corporal e gasta 20% da energia. Um dos atos humanos onde se gasta mais energia é no pensamento. E em que tipo de pensamento, Francisco? É na resolução de problemas, na tomada de decisões e na aprendizagem de coisas novas. Se nós dissermos que, em princípio, os seres humanos estão programados, não só os seres humanos, os seres materiais, estão programados para conservar energia, tu, naturalmente, só vais gastar essa energia quando é absolutamente essencial. E os hábitos são as formas mais eficazes que os seres vivos, não só os humanos, mas muitos humanos, arranjam para poupar energia cerebral. Percebes? Portanto, digamos, uma coisa inscrita nos genes. Nem sequer é comportamento, nem sequer é psicologia, é genético. E, portanto, se tu pensares qual é o hábito mais profundo que nós temos, é comer. Dormir é uma necessidade biológica, tu nem consegues resistir. Comer também, mas é dos hábitos mais profundamente inscritos na mente humana, estás a ver? E ela foi automatizada. Ora, deixar um automatismo é profundamente contrário à natureza do corpo. Portanto, os hábitos, na minha opinião, mais do que as crenças ou as emoções, e sobretudo os hábitos alimentares, são dificílimos de alterar. Dificílimos de alterar. E, portanto, estamos a falar da alteração de um hábito profundamente enraizado nos genes, Francisco. Isto não é psicologia. Nós gostamos de rotinas. As rotinas são fundamentais e não é só porque a gente gosta. Mas há muita gente que diz que não. Que fundamental. Foge às rotinas, etc. Mas depois acaba gasta-se, consome-se. Se a pessoa, a olhar para a sua vida, acaba por perceber que tem, mesmo achando que está a fugir às rotinas, tem rotinas mesmo fugindo a rotinas. Tem, porque os genes têm muita força. Caminhamos para lá, não é? Quer dizer, instintivamente a rotina, as coisas que nos deixam confortável, mesmo que seja algum desconforto, isso deixa-nos confortável, então caminhamos para esse... É muito saudável ter rotinas, Francisco, nesta lógica da conservação de energia. É muito importante. Mas, infelizmente, isto é verdade ao longo dos milénios, aos milhões de anos. Tocaste aí num ponto interessante, que é, tens rotinas, mas essas rotinas são interrompidas por situações de necessidade de sobrevivência ou de reprodução, etc. E não conforme nós vivemos hoje em dia, constantemente com, por exemplo, eu estou sempre o exemplo de idas ao ginásio diárias, durante períodos longos, programadas, não é? Em que estamos a forçar o nosso corpo a uma situação
digamos que de um stress antecipado, não é? Um stress desnecessário. Exatamente, não é um stress agudo, do imediato. Não, exatamente. É algo que eu acordo de manhã e já sei que vou ter aquele stress. Para muitas pessoas é um prazer, até é um gosto, porque depois desenvolvem, obviamente. Lá está, é uma rotina, não é? Ir ao ginásio já acaba por ser uma rotina e a pessoa sente-se bem com aquilo. Mas na prática é um esforço que está a submeter o corpo que não seria natural. Não é? É um gosto psicologicamente construído. É um prazer psicologicamente construído. Até e porque sim, depois fornece, como é que eu ia dizer, a pessoa como sente que está, digamos que a melhorar o seu corpo, depois vai ter uma situação de vaidade, sendo do ponto de vista visual, não é? Porque depois estás a construir os abdominais, ou os músculos. Portanto, a pessoa acaba por achar que aquilo é uma mais-valia, tal e qual. digamos que em termos de balança, que é uma mais-valia muito, muito positiva, e não é tanto, não é? Pode não ser. Aí, se me perguntares qual é a maior inteligência, para mim é a inteligência dos genes, não é? Porque eles foram apurados ao longo de milhões de anos. O pensamento humano, intelectual, a lógica humana é muito mais imperfeita. E, portanto, eu diria, e eu vou mais uma vez poder ser controversa, mas isto nós estamos sempre a desconstruir mitos. Em Páleo, passamos a vida nisto. É capaz de ser mais inteligente ser sedentário do que ir regularmente ao ginásio. Não estamos a recomendar. Não recomendamos o sedentarismo. Digamos, a espontaneidade é o ideal. A espontaneidade. Agora, a crença de que gastar calorias é efetivamente bom para a saúde, isso tem que ser muito mais bem explicado. Isso é explicado pelo tal artigo do Gary Taubes e eu já tinha essa noção clara. A questão dos vícios agora? É a questão dos vícios. Os hábitos, eu acho que ficou claro a importância de manter hábitos. Agora, o vício está associado diretamente ao tipo de alimentação que a gente tem hoje em dia. O predomínio de uma alimentação baseada essencialmente nos hidratos de carbono e, sobretudo, os hidratos de carbono de processamento rápido, como é as farinhas dos cereais, não é? E que estão presentes em quase tudo, digamos, em 60% do que a gente come por dia. Estou a falar do pão, das massas, dos bolos. Nós não. Enfim, a população em geral, os milhões no mundo inteiro, sobretudo os mais pobres, porque é o mais barato, e, portanto, o pão, as farinhas, os arrozes, as bolachas, os bolos, etc., mais talvez de 60% da alimentação diária, não é? Sim, porque até em carne tens farinha. Exatamente. Os processados, etc., não é? E, portanto, tudo isto com o açúcar, já para não falar no açúcar explícito, que está nas bebidas e por aí fora, e nos doces, este tipo de alimentação parece que vai atuar para além de todo o metabolismo dos glícidos, dos açúcares, portanto, que desencadeia o metabolismo utilizando a insulina, e sabemos que a insulina, a ordem que dá basicamente é encher células gordas e, portanto, canalizar toda a glicose em excesso das células onde essa glicose já não faz falta e metê-las nas células gordas. Mas, para além disso, o fenómeno cerebral que acontece com este tipo de alimentação há uma atuação direta numa zona do cérebro que cria o prazer e digamos, a gratificação igual à zona que é ativada quando se tomam drogas. O que significa, isto é dito no artigo de uma forma muito explícita, desloca o problema não para a área da psicologia das crenças ou das emoções, mas para a área da psicologia da toxicodependência. E a toxicodependência é uma coisa muito mais séria e mais difícil de combater. Portugal tem experiência de sucesso nesta matéria, não é? E podemos, até nessa medida, contribuir bastante para ajudar a resolver este problema. Ou seja, há uma compulsão efetiva no sentido de não deixar este tipo de alimentação. Não é só uma questão de hábitos, é uma questão de vício. E isto significa que temos que, se nós encararmos seriamente o problema desta forma, o problema é muito mais difícil de resolver. E tudo o resto que as pessoas arranjam para justificar não mudar de alimentação é como o fumador que diz, não, eu deixo em qualquer momento. Se quiser, eu deixo em qualquer momento, mas nunca deixa, não é? Já não vamos falar das drogas pesadas, ou do álcool, não é? Que há uma questão que eu costumo também apoiar sempre com alguma graça, que é as pessoas que dizem, não, mas eu doces não gosto mais de salgados, como se os salgados fossem isentos das farinhas e alguns até mesmo de açúcar, que depois está também misturado e mascarado com muito sal. É porque descobriu-se uma droga fantástica, que é essa mistura mágica do açúcar com o sal.
Claro, dá um equilíbrio. Dá um equilíbrio fantástico e é verdadeiramente. É quase feitiçaria. É feitiçaria. Quase feitiçaria. É. O típico pacote de batata frita e as Coca-Colas e essas coisas. E não se consegue comer pouco. Não se consegue comer Sim, pouco. a Coca-Cola é um exemplo, tem imenso sal e imenso açúcar, não é? Aquilo é quase valia a pena dizer, se precisa de tanto sal para equilibrar o açúcar, podemos tirar os dois, não é? Tirando os dois aquilo não funciona. Não tem sabor, não é? Portanto, há uma habituação num sabor viciante. Muito bem, temos aqui muito pano para mangas. Muito o que é que achas já agora, só para finalizarmos, em relação à nossa nova associação, enfim, que papel podemos ter? Como sabes, este movimento é muito recente, surgiu de um grupo de Facebook de uma forma quase que espontânea. Estamos ainda no início e, portanto, contamos com a colaboração dos nossos associados e agradeço já por isso. Mas que papel é que achas que podemos, onde é que podemos chegar, o que é que podemos fazer para, pelo menos, espalhar esta mensagem? Olha, Francisco, eu posso dizer que é quase mágica a solução de uma coisa como esta que tu fizeste. E eu vou dizer porquê. Porque tem lá os ingredientes todos que funcionam para um problema do género que eu acabei de descrever. Que é o seguinte: a nossa dieta é como se fosse a metadona. Tal e qual. Se a gente encarar este problema da alimentação como um vício, esta dieta é verdadeiramente eficaz. Quando nós falamos em experiências de deixar, digamos, resolver a obesidade através de restrições calóricas, das dietas que as pessoas normalmente recomendam, etc., as pessoas tiveram imensas experiências de insucesso. E, portanto, é natural que voltem ao prazer, não é? Ainda por cima, sabendo que não há alternativa, ainda mais um argumento para não deixar o prazer, certo? O que se passa é que esta dieta que nós propomos, nós acreditamos que ela seja perfeitamente adequada ao nosso organismo e à nossa fisiologia, não é? E, portanto, ela é tão eficaz, que se as pessoas conseguirem passar a barreira da vontade e quiserem mesmo experimentar, ela funciona de tal maneira que permite um desmame facílimo da lógica dos açúcares. E, portanto, tu ofereces a metadona. Nada mais potente do que isto. Segundo ponto. Os hábitos e os vícios têm o problema da tal enquadramento social que tu falavas. Uma das estratégias que nós em Portugal e que em todo o mundo se usa para os toxicodependentes é retirá-los do sítio onde eles se drogam, não é? Daquele contexto que favorece aquela droga, não é? Quando tu crias uma comunidade de pessoas que se alimentam bem, que não se drogam, que vivem bem e felizes, tu estás a dizer às pessoas, tens aqui uma comunidade nova. Percebes? E, portanto, aquilo que tu criaste foi um produto bom e uma comunidade boa. E, portanto, se as pessoas aderirem realmente à tua página, à associação e se envolverem neste processo com a companhia e com este processo e com estes produtos e com esta alimentação, digamos, a probabilidade de sucesso é muito grande. Eu só farei falta, como psicóloga, para quem não conseguir, apesar de tudo, da tua ajuda, através destes processos, não conseguirem ultrapassar. Aí eu poderei aparecer e dar uma ajuda. Claro, muito bem, obrigado. Resta-me agradecer à Teresa por esta conversa e teremos a oportunidade certamente de acompanhar e de ter a colaboração da Teresa, eventualmente com texto, talvez com mais vídeos, vamos ver isso. Obrigado. Nada, obrigado eu, Francisco. Obrigado.